Boa tarde, meu nome é Giovana Linhares, sou aluna de doutorado da PUC-Rio, orientanda do professor Júlio César Leite, e o artigo que eu vou apresentar tem o título de Negociação e Colaboração para a Qualidade de Requisitos de Qualidade, que são os requisitos não funcionais. A motivação dessa pesquisa é aumentar, melhorar, o foco é a qualidade do software, que no contexto atual, onde os processos são cada vez mais complexos e dinâmicos, um volume de informações imenso e diverso, a gente precisa ter softwares que tenham qualidade para suportar esses processos e esse dinamismo do mundo atual. E falar em qualidade de software é falar em requisitos não funcionais, que são os requisitos que implementam essa qualidade. Então, eles precisam ser pensados e, e trabalhados com cuidado desde o início do desenvolvimento do software. O problema é exatamente esse, que os requisitos não funcionais, eles muitas vezes são negligenciados, são trabalhados mais tardiamente no ciclo de desenvolvimento do software, às vezes só na implementação que são pensados, e isso acaba acarretando uma diminuição na qualidade e um provável aumento do custo total do software. A verdade também que na literatura a gente encontra que há falta de métodos robustos para se lidar com requisitos não funcionais, principalmente com a característica de que eles têm de terem impactos uns aos outros, quer dizer, os requisitos não funcionais eles impactam outros requisitos não funcionais e, claro, eles impactam os requisitos funcionais, né? E aí, a gente falando um pouquinho do conceito de engenharia de requisitos, nós temos as atividades de licitar, modelar, analisar, que são atividades simultâneas e ao longo de todo o desenvolvimento do software, e são atividades incrementais, né? E também tem atividade de gerenciar o requisito, né? Ao longo de todo o desenvolvimento do software. E a gente sabe que alcançar uma granularidade de requisito não funcional para que ele seja entendido por toda a equipe envolvida no projeto, arquitetos, desenvolvedores que vão implementá-los e todos os clientes, né, os stakeholders, não é uma tarefa trivial. Os requisitos não funcionais ainda são mais complicados ainda de se construir, de serem construídos do que os requisitos funcionais, pelas características que eles apresentam, né? Primeiro que eles são requisitos de qualidade. Qualidade não é fácil de medir, qualidade não é fácil nem de conceituar, porque ela é subjetiva. O que é qualidade para um pode não ser qualidade para o outro, né, para os envolvidos no projeto, né, do software. Então, os requisitos não funcionais têm três características: são qualificadores, né, eles são atributos de qualidade que restringem as funcionalidades do software, performance, confiabilidade, acessibilidade, portabilidade, né, são as características de qualidade do software. Por isso mesmo, eles são subjetivos. Isso quer dizer que raramente eles podem ser considerados totalmente satisfeitos. A gente usa até um conceito satisfeito a contento, quer dizer, suficientemente satisfeito, e porque eles são subjetivos, né? O aspecto de qualidade que eles representam, eles são vistos, interpretados, conceituados de maneiras diferentes por diferentes pessoas. E a terceira característica é que eles são transversais.
que a inclusão de um requisito não funcional pode impactar os outros requisitos que já foram especificados, né? E esse impacto pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, se eu estou analisando a transparência, pode ser que essa transparência do software impacte a segurança também do software. Então, aí nesse caso pode haver um impacto negativo. Todas essas interdependências, elas também têm que ser avaliadas, então traz uma complexidade a mais para a construção de requisitos não funcionais comparativamente com os requisitos funcionais. E a gente também fala do conceito de negociação-colaboração, que é uma dinâmica que acontece sempre durante um trabalho de grupo, que eu preciso ao mesmo tempo colaborar, porque eu tenho um objetivo em comum, e negociar, porque são vários pontos de vista. Então, eu preciso negociar todas essas alternativas, esses pontos divergentes, muitas vezes pontos de vista diferentes, para que se chegue a uma decisão. E esse processo, que é um processo de trabalho em grupo, né, ele precisa ser transparente, que quer dizer não ter nenhuma regra secreta, né, que todos os participantes conheçam o processo e que deve ter igualdade, quer dizer, não precisa, o processo não deve pender para um lado ou para o outro, precisa ter todos o mesmo direito de participação e liberdade de participação, e a eficácia ganha-ganha, que é direcionar o processo a um consenso em que todas as partes fiquem satisfeitas ao contento, né? Porque, mais uma vez, a gente está falando de qualidade e de satisfação que não é total, né? Mas que todas as partes tenham sido atendidas. Aí a gente tem aqui uma lista de qualidades dos requisitos não funcionais que a gente pretende alcançar, que foi trabalhada na UER de 2018, num trabalho do John Malopoulos. Ele apresentou sobre a maneira de refinar os requisitos para que eles alcancem uma qualidade satisfatória de ter essas características, serem corretos, completos, tangíveis, justificáveis, precisos, não ambíguos, não conflitantes. Então, são com essas características de qualidade que a gente tem como meta flexível, né? Uma, um, um modelo que a gente criou na nossa estratégia, além de ter a nossa estratégia ter o processo de negociação-colaboração, ele partiu do modelo IBIS, né? Que é basicamente questão, posição e argumentação, e a gente trocou a questão por uma sentença de requisito não funcional. Então, eu tenho o meu requisito não funcional e eu vou botar ele para ser discutido em grupo. As pessoas vão se posicionar com relação a esse requisito, como se fizessem com uma questão, e vão argumentar, suportando ou contrariando aquela posição. Que a gente criou 3 posições do requisito ser descartável, e aí ele não vai entrar na especificação, ser desejável ou essencial. E aí, desejável ou essencial, ele entra na especificação, e esses dois posições seriam uma priorização desse requisito ou não. Então, eu tenho o processo aqui também criado com mecanismos de negociação, colaboração, e que basicamente eu tenho 3 papéis: o do moderador, do engenheiro de requisitos, que pode ser mais de um, e dos participantes. Os participantes é um grupo, né, de trabalho que vai dos clientes aos testadores, desenvolvedores, arquitetos, PMOs, toda a equipe do projeto e os diversos clientes, stakeholders também participando. E o que o grupo vai fazer? O moderador vai convocar esse grupo de pessoas, vai montar esse grupo,
vai chamar os engenheiros de requisitos que vão analisar as fontes de informação e catálogos de requisitos não funcionais, que a gente já integrou alguns 3 catálogos de transparência, consciência de software e confiança. Eles vão consultar catálogos de requisitos não funcionais e vão criar as primeiras sentenças, né, os primeiros requisitos não funcionais para ser postos para o debate. E aí o grupo vai começar os ciclos, a dinâmica, né, de posicionamento, argumentação, para se chegar depois numa lista definitiva de requisitos não funcionais. Podem haver sugestões de novos requisitos, né? Então, o requisito ele é criado, a princípio pelo engenheiro de requisitos, ele vai entrar em negociação e depois ele vai ser construído ou descartado. Se ele for construído, ele pode ser na posição 1 ou 2, que é desejável ou essencial. E isso é uma coisa configurável, né? De organização para organização. Você pode ter mais posições de priorização, pode ter importante, pode-se configurar mais níveis de priorização, mas ele vai entrar na especificação, aquele requisito. E essa caixinha aqui de em negociação, explodindo essa caixinha, você tem a dinâmica, então, em si, de negociação, colaboração feita em grupo. Quer dizer, o grupo vai discutir cada um dos requisitos e não somente cada um desses requisitos, os impactos, as interdependências entre eles, que podem ser positivos, fortalece, ou impactos que enfraquecem, né? Ou também pode ser afeta, quando eu sei que existe uma interdependência, um impacto, mas eu não sei ainda direito se ele é positivo ou negativo. Então eu tenho a opção de botar que ele afeta. Então, os requisitos vão sendo lapidados, vão sendo refinados, e no final eu vou ter da dinâmica uma lista de requisitos construídos e seus impactos, né, e suas interdependências. A gente simplificou um modelo, uma linguagem do VGraph, que é baseada, já é uma simplificação do NFR Framework, para a gente conseguir gravar, né, registrar e depois modelar num diagrama orientado a objetivos, os requisitos não funcionais, né, nossas metas flexíveis. A gente simplificou, para a gente só interessa a meta flexível, que é o requisito não funcional. O requisito funcional, a gente vai receber ele é insumo, ele é entrada no nosso processo. E aí a gente tem aqui os refinamentos, né, de e ou, né? E se é o refinamento ou se é a correlação, quer dizer, o impacto entre eles ou se é um refinamento do requisito. Quer dizer, para esse requisito ser atendido, se for E, eu preciso desses dois serem atendidos para atender esse. E as correlações que podem ser enfraquece ou fortalece entre os requisitos. Então, havia no VGraph mais tipos de elos, outros tipos de relacionamentos, né? E a gente simplificou para poder modelar nesses que estão aqui, fortalece, enfraquece e afeta, e isso para as correlações entre os requisitos. E os refinamentos de um requisito que pode ser e ou. E criamos alguns aspectos também, como o trabalho em grupo, aspectos de humanos, né? Mecanismos de negociação, colaboração, para estimular a colaboração e apoiar a negociação para chegar sempre a um consenso ou mais próximo disso, para que as decisões tomadas sobre os requisitos sejam uma qualidade a maior possível, vendo todos os pontos de vista, analisando a questão por todos os seus ângulos, né? Que tem aqueles critérios do processo de transparência, eficácia ganha-ganha e igualdade, e a gente colocou uma pontuação para o participante para também estimular esse processo para que ele seja, as pessoas tenham um comportamento positivo,
Porque assim, o conflito positivo, ele é bem-vindo, porque vão ser mais pontos de vistas analisados. Então você fica mais completa a discussão, mais rica. Mas o conflito que só faz se perder no processo, demorar, não está agregando informação, não tem relevância os argumentos, esse conflito ele é indesejável, né? Essa postura também. Então a gente colocou pontuações de acordo com alguns parâmetros de posicionamento, pontualidade, nível de contribuição dos argumentos, né, quantidade de argumentos incluídos, posição bloco ou firme, quando a pessoa tem uma posição assim, todos já entraram em consenso e a pessoa vai de encontro a esse consenso, né, impedindo o consenso, e ou se ela vai convergir com a maioria, claro que com argumentos que suportam esse posicionamento. Então, essa pontuação é um mecanismo para estimular a colaboração e tentar controlar melhor o comportamento. Na verdade, controlar não, incentivar o comportamento colaborativo. Então, a estratégia, ela tem um modelo que ela é baseado no IBIS de argumentação. Ela tem um ciclo de vida, um processo, uma linguagem simplificada para representação e uma dinâmica baseada na negociação, colaboração com mecanismos de negociação e colaboração. Essa estratégia, nós criamos uma ferramenta chamada RNF Collab, que é um suporte assíncrono, é uma ferramenta assíncrona e distribuída geograficamente. E fizemos uma primeira avaliação aqui da estratégia presencial, com um grupo de 4 participantes e mais um mediador e um engenheiro de requisitos, em cima de um produto real, um produto de internet das coisas, que na verdade é a cesta automática de medicamentos, em que a gente entrou com 5 requisitos funcionais. Dali o engenheiro de requisitos criou 4 não funcionais. A gente fez aqui um mapeamento inicial. E depois da primeira rodada de discussões, a gente já tinha 34 requisitos não funcionais mapeados em grupo e 23 correlações com argumentos, esclarecimentos. Isso é dúvidas, né, esclarecimentos, as discussões. Foi uma dinâmica que a gente sentiu que a estratégia funcionava, tinha indícios positivos, e foi a primeira avaliação que fizemos. Depois dessa, nós fizemos mais 2 avaliações, que aí no tempo do artigo não saiu, mas é já com a ferramenta, né? E outro grupo de pessoas. Esses participantes aqui eram pessoas interessadas na cesta, eram clientes mesmo em potenciais desse produto IoT. Depois a gente colocou toda a dinâmica dentro da ferramenta RNF Collab, né? Fizemos um POC, uma prova de conceito da ferramenta, que ajudou a gente melhorar alguns itens da ferramenta, alguns campos. E o que a gente espera contribuir é com essa estratégia colaborativa de construção de requisitos não funcionais, melhorando, tendendo a ajudar a melhorar a atenção, diminuir a negligência, né, para com os requisitos não funcionais. Também uma reutilização do conhecimento existente, que é a integração dos catálogos que já existem, né, de requisitos não funcionais. A gente já tem dentro da nossa base de conhecimento 3 catálogos integrados. A linguagem simplificada para representar esses requisitos e suas interdependências, construindo o diagrama orientado a objetivos. E o suporte computacional, a ferramenta propriamente dita também é uma contribuição.
É isso que eu queria apresentar. Obrigada. Boa tarde.